Agora vamos concentrar em Jesus, pensar numa paisagem bem bonita. Obrigada, Mestre, por mais uma noite, mais uma oportunidade de estudo. Que a gente possa, estudando um pouco mais o seu Evangelho, entendendo as suas palavras, nos tornarmos pessoas melhores, praticar o seu amor, praticar a caridade, o perdão e o auto-perdão. Senhor, esteja com a gente sempre e principalmente pedimos para aqueles que estão mais desamparados, aqueles que não têm o que comer, passam fome, sede, que o Senhor possa estar com eles. Com a sua permissão, a gente inicia mais um estudo. Obrigada, graças a Deus. Agora, criançada, o estudo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir uma música que talvez até você já tenha escutado. E depois o tio Rafa vai conversar um pouquinho mais pra gente sobre ela, tá legal? Tchau, tchau! Eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades grandes pelas tuas palavras.
Boa tarde. Eu vim falar sobre o que é beleza moral. Antes de tudo, a gente vai falar sobre o que é beleza. Mas o que é beleza? De acordo com o dicionário, beleza é tudo aquilo que a gente considera belo. Tá. Muito vago, mas o que seria mais dentro? Seria, por exemplo, eu acho minha blusa bonita. Eu acho ela bela. O meu rosto, o meu cabelo, o meu fone, meu celular, minha casa. São coisas materiais que a gente pode colocar características de belo. Mas a beleza moral é algo muito mais profundo. Está relacionado cada vez mais com o nosso interior, não com as coisas materiais que a gente tem. O que seria isto? Beleza moral seria as nossas ações, como a gente é por dentro, como a gente age em casa, na escola, no centro e em diversos lugares. Algumas coisas que a gente associa a beleza moral seria se a gente é uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, se a gente é uma pessoa leal, amistosa, otimista. E todas as características auxiliam a gente a se tornar cada vez mais belo moralmente. E algumas ações que favorecem isso, por exemplo, são ajudar o amiguinho quando precisa, né, na escola, ajudar a mamãe e papai em casa, não responder mamãe e papai, sempre estar disposto a ouvir, a ajudar, a fazer coisas boas para as outras pessoas, sempre buscando o melhor de nós mesmos. Então, não é só fazer as coisas para outras pessoas, também para nós mesmos. Por exemplo, se cuidar, arrumar o nosso quarto, fazer as nossas tarefas para a gente, escovar os dentinhos antes de dormir, pentear o cabelo antes de sair, lavar o rosto quando acordar. Porque isso tudo faz bem pra gente, porque é uma coisa material, por exemplo, lavar o rosto, mas é uma coisa que vai fazer bem pro nosso interior. Faz essas coisas que favorecem o nosso interior, favorecendo a nossa melhora por fora, que consequentemente a gente vai melhorar por dentro também. Agora, voltando ao vídeo, o vídeo mostra várias figuras. Uma delas é o Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, que foi um homem que codificou. E isso favorece, que auxiliou muito a gente nos dias de hoje, porque se a gente tem acesso a toda a informação do Espiritismo, uma das pessoas que a gente é grato é o Allan Kardec por ter feito esse trabalho maravilhoso e codificar toda a doutrina para a gente, fazendo as perguntas, dividindo em livros, em tópicos, para que a gente pudesse alcançar essa beleza moral que a gente tanto almeja. Que o Espiritismo, ele é um nosso consolador, como diz a música. Que ele está aqui para nos consolar em momentos de aflição, de tristezas, de um pouco de desequilíbrio. E o Espiritismo está presente para nos auxiliar. E a gente tem que ser muito grato ao Allan Kardec por ter codificado tudo, organizado da melhor maneira possível, que hoje a gente consegue encontrar com muita facilidade por conta dele. Acho que foi isso, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, tchau, tchau. Há certas horas em que nos perguntamos por que o mundo está assim. Tantas guerras, ódio, destruição. E o que fazer pra mudar essa história? Onde buscar a solução? Ouça a ti mesmo e acharás a resposta vinda do seu coração.
sublime que nos acompanha. Veja nossa criação. E o Espiritismo vem fortalecer esse amor que há em você. Há mais de um século regando esta flor. É hora de você agir e inaugurar a era do amor. Com Cristo em nós, viver o amor e ouvir o oprimido, lembrar do esquecido, perdoar o inimigo. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. É tão simples o que temos de fazer. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Boa noite, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Centro Espírita Miguel. A nossa reunião sempre começa às 20 horas e o nosso convite é que possam chegar um pouquinho antes, às 19h45, quando temos a evangelização trazida pelo Grupo do GEAL, que é um grupo responsável pela evangelização que acompanha as reuniões públicas da nossa casa, tanto presenciais quanto a virtual. Hoje nós temos o prazer, de anunciar o dia da palestra mensal, que será proferida pela nossa querida companheira, trabalhadora da casa, Priscila Chagas,
que vai trazer o tema O Homem de Bem no Mundo Atual. Então, certamente, Priscila nos trará muitas reflexões significativas, importantes, para que nós possamos, estar assim, pensando nessa condição que um dia queremos ter, de homem de bem, e diante dos desafios da atualidade. Então, é com muita alegria que a gente anuncia a nossa companheira e sempre relembrando a importância de acessarem aqui as informações que estão na descrição do vídeo e também no jornalzinho do SEM, que também se encontra logo abaixo aqui na descrição, e para que vocês conheçam um pouco mais o centro, as atividades, os cursos, horários de evangelização e reuniões públicas. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, e aos que já são os nossos companheiros, também sejam bem-vindos. Temos uma companheira recepcionista que estará à disposição após a prece final para esclarecer qualquer dúvida a respeito do Centro Espírita Miguel. Uma boa reunião para todos. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus. João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Enchendo Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luz inextinguíveis. Graças a Deus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem as reuniões públicas do Centro Espírita Miguel, nessa noite queremos pedir o amparo para todos nós que estamos aqui vinculados à Casa Espírita e ao trabalho que será realizado nesta noite. Mas especialmente também queremos pedir pela expositora da noite, que trará a sua palestra, com certeza, preparada com tanta dedicação e carinho. A nossa querida Priscila Chagas, que ela possa ser recebida virtualmente, com muitas vibrações da nossa gratidão, do nosso carinho, pelo esforço que fez para os seus estudos e para a exposição da sua fala. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos concedido. Ampara a palestrante da noite e ampare a todos nós também,
para que possamos estar vibrando nesse tema que é tão importante e que as nossas vibrações de concórdia, de união, de harmonia possam também, vinculadas a tantas vibrações amorosas nesse planeta, serem irradiadas para todos aqueles que precisam de paz, que precisam de compreensão, que precisam experimentar a solidariedade. E assim, pedimos permissão para iniciar a palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reunião da nossa Casa Espírita, nesse formato digital. Me chamo Maria Priscila e estou aqui para fazer a palestra da noite de hoje. Eu sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita Miguel e na noite de hoje a gente vai falar sobre um homem de bem nos dias atuais. E para iniciar a nossa palestra de hoje, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de óculos, olhos castanhos, cabelo preto na altura do pescoço, encaracolado. Estou usando uma blusa azul, uma pequena gargantilha no pescoço. Estou num ambiente bem iluminado, com paredes brancas, né, com alguns detalhes em azul. Tem um sofá ao fundo e mais algumas prateleiras que estão os livros, né, à disposição dos livros que eu utilizo para fazer os meus estudos. Muito bem, para a gente começar a falar sobre a reunião de hoje, a gente vai falar sobre o homem de bem nos dias atuais. Eu acho que é importante, para a gente iniciar, a gente ter a nossa observação do que é esse comportamento ou do que a gente vai entender enquanto homem de bem. Então, eu vou botar aqui a apresentação, que ela tem como objetivo, né, auxiliar na construção do nosso estudo, né. Para iniciar, eu tenho uma capa, nessa capa tem uma imagem que seria uma alusão a Jesus Cristo, com características de um homem daquela região na qual ele nasceu. O título, né, Homem de Bem no Mundo Atual, reunião pública, Maria Priscila, dia 28 de junho de 2024. Bem, vamos começar nos debruçando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, que fala sobre seres perfeitos, e aí a gente tem o item 3, que fala sobre o homem de bem, um homem ou uma mulher de bem. E aí a gente vai fazer a narração e vai buscar compreender o que é entendido pelos espíritos como o homem de bem. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que quereria que os outros fizessem por ele. Então, para iniciar esse item do Evangelho, então a gente está falando aqui sobre o que se considera que é importante para ser considerado um homem de bem. Eu acho que é interessante quando a gente começa essa discussão e a gente começa falando sobre o interrogar a própria consciência e fazer reflexões sobre a maneira com que nós nos portamos. Então, a partir disso, a gente vai falar sobre a importância das nossas ações e do nosso comportamento. A maneira com que nós nos posicionamos frente às adversidades e às dificuldades que nós encontramos no caminho. O texto do Evangelho continua dizendo: tem fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes ou dificuldades da vida, todas as dores e todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem.
toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então a gente começa a elencar, né, os espíritos começam a elencar para a gente, no decorrer desse item, quais são as características, né? A questão da fé em Deus, a questão da fé do futuro. Entender para que são as dificuldades e as tribulações que a gente tem pelo caminho. A importância do sentimento do amor e do processo de caridade. Ele continua, né, no texto. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar os interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas da qual a ação generosa. É bom, humano, benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anatema, né, que significa alguma solução, né, porque, aos que pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira. Quando pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Então a gente começa aqui nessa discussão a maneira com que deve se comportar frente a si e frente aos demais indivíduos que nós temos em sociedade, a maneira com que nós nos posicionamos. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve levar muito em consideração quando a gente começa a falar sobre a importância da gente pensar no homem de bem no mundo atual, né? Nos nossos dias de hoje. É importante a gente pensar a importância de nós nos posicionarmos frente às situações e circunstâncias do nosso cotidiano. Não dá mais para a gente fechar os olhos e deixar que o mal se propague, ou que a gente possa pensar em que determinadas situações nós podemos cometer um deslizes aqui ou lá. Nós temos uma oferta tão grande de possibilidades. Nós temos tanto conhecimento que hoje nos é ofertado que não cabe mais um processo de ignorância, de ausência de posicionamento. Eu considero particularmente, estudando a doutrina espírita, que um livre-arbítrio é um dos nossos elementos mais importantes, porque dá a liberdade de fazermos escolhas, mas ao mesmo tempo se cumpre um alerta que Jesus nos fez, que cada homem será julgado e avaliado a partir das suas próprias obras. Então, se nós temos o livre-arbítrio de escolher sobre qual caminho devemos traçar, qual futuro teremos, porque nós não temos destino traçado e determinado. Nós não somos pessoas que estamos aqui para cumprir uma meta que foi estabelecida para nós. Compreendemos o planejamento reencarnatório, né? Reencarnamos com ideias e necessidades de reajuste, de família, de amigos, de caminho que a gente precisa traçar. São colocados em nossas vidas momentos chaves e cruciais para que cada um de nós possamos nos posicionar e mostrar que somos diferentes. Ou que nós não somos mais aqueles espíritos, aquela condição de espírito que reencarnou nesse mundo. E é por isso que o processo de educação é tão importante, o processo de evangelização é tão importante, porque evangelizar é fazer com que o indivíduo compreenda outras formas de enxergar o mundo. Tem um texto muito interessante do Vinícius, que está lá no livro chamado Em Torno do Mestre, que quando a gente fala de evangelização, a gente está falando que é transmitir os caracteres do Cristo. A gente poder oferecer
para jovens, crianças, adultos, idosos, família, a possibilidade de enxergar o mundo a partir de novas perspectivas. E quando a gente fala de educação, a gente está falando sobre isso, né? Educação é a maneira de enxergar o mundo. Por isso que a gente educa, por isso que a gente olha e pensa como poderia ser diferente. Senão, nós continuaríamos cometendo os mesmos erros e os mesmos deslizes. E por que nós reencarnamos? Para a gente continuar a nossa caminho da ascensão progressiva e ininterrupta ao progresso da humanidade, que cada um de nós tem possibilidade de ser. Mas vamos lá ler mais um pouquinho. Nós temos ainda alguns pontos a percorrer quando a gente fala sobre o homem de bem. Está lá no Evangelho. Vamos mais um pouco. Ele continua ali no Evangelho. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem o pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-los. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer o espírito nem os seus talentos expensas nos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foi concedido, porque sabe tratar de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-lo ao serviço da satisfação das suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Tem uma coisa que eu acho que é importante nos dias de hoje, e às vezes algumas falas, né, são equivocadas quando a gente pensa no sentido de que aqui nesse momento eu posso agir dessa forma, porque eu sempre agi como homem de bem. Agir como homem de bem, mulher de bem, situação de bem, né, cidadão de bem, é algo necessário. Ele não é mais uma escolha para a gente. Agora é uma obrigação por nossa parte. Agimos pelo bem e pela ética porque nós escolhemos agir de maneira ética e com valor, baseados na moral do Cristo. Então é tão importante a construção de uma sociedade melhor que a gente faz isso todos os dias. A gente, quando educa os nossos filhos, quando a gente educa as crianças, quando a gente educa os adultos, quando a gente se posiciona frente a uma iniquidade, a uma maldade, quando a gente faz o esforço de viver num mundo mais igual, entre iguais, né? Fazendo com que todos sejam reconhecidos enquanto filhos de Deus e que, portanto, todos nós merecemos o seu amor, o seu amparo, a sua dedicação. Vivemos num mundo ainda muito violento, né? A gente está num país, né, no Brasil, que ainda existe tanta violência, mas nós não devemos mais ser violentos. Nós devemos ser indivíduos que agem de acordo com a moral do Cristo, né? Com reflexões de amor, de paz, de benevolência. Mesmo quando a gente acha que não dá mais, mesmo quando a gente acha que fazemos sozinhos. Em alguns momentos eu acho que realmente nós fazemos sozinhos. Mas precisamos reconhecer os nossos pares de pessoas que veem o mundo como nós vivemos. Ver o mundo não necessariamente com a perspectiva reencarnacionista, mas de pensar que todos devemos ter o direito ao julgamento justo, de que todos temos direito a um teto e a comida, e que todas as crianças deveriam estar na escola,
e que devemos lutar todos os dias para que esses benefícios, esses bens, cheguem a todos os indivíduos e sociedade, e não somente aqueles que nos são, têm o nosso apreço, o nosso afeto, que a gente considera que são merecedores, quando a gente entende que o bem ele é coletivo e não particular. Vamos mais um pouco, para a gente poder chegar na história de Jesus. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos de procurar cumpri-los conscientemente. E não mais de maneira inocente, mas sim de maneira consciente. E não por um descuido, mas sim por uma escolha de fazer o bem coletivamente para todos. Ele continua, um homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Capítulo 17, os Seres Perfeitos, item 3, um homem de bem, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente começar a pensar, eu fiquei me indagando quem seria, e a gente já sabe disso, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Quem é o modelo, guia, que a gente deveria espelhar as nossas ações e comportamento? Jesus. E aí eu fiquei pensando numa situação particular, que é até citada agora no Evangelho, né? Eu fiquei, que é uma das situações que mais me coloca, e que a gente poderia ainda, né, atualizar ela, mas ainda me coloca numa situação que a gente deveria pensar coletivamente. Então eu trouxe para que nós pudéssemos nos debruçar o episódio da mulher adúltera, em que Jesus se posiciona. E aí eu fiquei pensando, eu acho que muitas vezes quando a gente pensa na passagem da mulher adúltera, a gente pensa na mulher, a gente pensa naqueles que estavam ali julgando ela, mas eu fiquei pensando na figura de Jesus. Então tá lá. Foi retirado por João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E aí está assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinamentos. Assentando-se, os ensinava. Os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-la no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? E isso diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. E eu vou parar aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa passagem a partir da perspectiva de Jesus. A gente não vai estar aqui para dizer que a mulher adúltera ela estava certa no ato de cometer adultério. Não. Mas a gente está aqui pensando a partir da perspectiva de Jesus, e eu fiquei pensando quantas vezes a gente levanta o dedo para o outro, dizendo que o outro está errado na maneira com que age, com que pensa, com que se coloca. Quantas vezes a gente está aqui para apontar o dedo para o outro? Quando, na verdade, naquela situação, aquela mulher, ela precisava de quê? Ela precisava de acolhimento. Ela precisava que alguém dissesse para ela que ela estava errada, apesar dela saber que estava errada, mas ela precisava de um acalento para que ela pensasse, para que ela pudesse sair da situação e não mais pecasse. Que foi exatamente o que Jesus fez naquele momento de empatia, sabendo ela que ela estava errada. Jesus não estava ali para dizer, olha, você está errada. Ele estava ali para dizer que ela poderia levantar, que ela poderia ir embora, e que ela deveria seguir e não mais pecar. Olha ali como é que o Evangelho é tão bem escrito e a vivência de Jesus é tão significativa para nós. Ele disse ali, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.
E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí ele compara aqueles acusadores com aquela mulher que estava em ato de adultério. E eu quero que a gente pense que nos dias de hoje não nos cabe mais acusar alguém que faça algo que nós ainda fazemos. Porque nós estamos em condições similares entre outros indivíduos do mundo. E talvez, se a gente compreendesse que o nosso irmão erra como nós também erramos, a gente poderia ser mais solidário no processo e no progresso. E não simplesmente apontar aqueles que ainda estão cometendo delitos pelo meio do caminho. Jesus nos diz, né? O escândalo é necessário, mas é daquele que comete o pecado. Né? Ele também nos ensina que a gente não deve amar o pecado, mas sim o pecador. Por quê? Porque a obra é de redenção. A obra ela é educativa. Ela é aquela que sinaliza que está errado, que está equivocado no caminho, para que a gente aprenda e pare de errar. Se a obra é educativa e se ela é uma obra de educação, ela vai redimir o outro. Acho que tem uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa ter uma perspectiva sobre a questão do erro, ainda nos dias de hoje. Pedagogicamente falando, quando a gente erra, quando a gente comete um erro, a gente muito mais tem possibilidade de ajeitar, de acertar e de aprender com o erro do que com todos os acertos. Porque quando você pega uma prova, eu gosto muito de falar sobre isso, eu sou professora, né? Quando eu entrego uma prova para o meu estudante, ele normalmente não revisita as questões que ele acertou. Porque ele considera que aquele ponto ali está ok. Ele sempre revisita o que ele errou, o que ele ainda não aprendeu, o que ele ainda precisa ajustar. Mas a maneira com que eu apresento muitas vezes isso para o meu estudante, ele precisa ter um ponto melhor. Né? Eu não preciso humilhar e dizer que ele errou. Eu vou lá e vou dizer para ele a importância da gente ajustar, aprender, progredir, melhorar. A gente revisita os pontos. E o processo de planejamento reencarnatório, ele é um processo de revisitar os processos que a gente ainda não conseguiu acertar. E por isso nós reencarnamos coletivamente, né, em família, com amigos, em situações em que mais de um indivíduo vai aprender ao mesmo tempo. Por isso que nos dias de hoje, a gente precisa ter um olhar com relação ao outro que seja mais benevolente. Não dizer que o outro não errou, mas considerar que esse erro ele faz parte da experiência do amadurecimento. E que nós aprendemos mutuamente um com o outro. Essa é uma maneira de olhar a perspectiva a longo prazo de uma maneira bem diferente. Por isso que hoje a gente a gente se posiciona de maneira diferente, né? A gente não está aqui para julgar o erro do outro, mas a gente está aqui para reconhecer que nos posicionamos frente ao mal de maneira radical, no sentido que a gente, né, não vai permitir ou banalizar uma situação que é de maldade, que é de perversidade. E a gente vai olhar aquele que ainda não aprendeu de maneira que ele amadureça, que ele cresça. Bom, uma das coisas que a gente precisa pensar é que a lei de Moisés, ela estava errada quando ela pensava em apedrejar. Porque a gente está dizendo, então, que uma mulher que fosse pega em adultério deveria ser levada à morte. É muito doloroso
principalmente quando a gente aprende com Jesus que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. A gente não pode considerar que o processo de apedrejamento poderia ser justo e poderia ser divino, poderia ser acertado frente às leis de Deus, porque ela era extremamente cruel, de dor, de sofrimento. Estava errado o processo de adultério? Sim, com certeza. Nós vivemos ainda no mundo de uma perspectiva monogâmica, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode considerar que o processo de apedrejamento de uma mulher poderia ser considerado adequado, principalmente nos dias de hoje. E por isso que Jesus é super empático ali. Ele dá a possibilidade dela aprender com o erro e o equívoco dela e permite que ela reconstrua essa caminhada. Então, mais um pouquinho. Então, deixa eu mudar aqui. Não, assim. E vamos lá. E continuando ali na leitura do texto, ele continua, esqueci meu laser, vamos lá. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficam só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por isso que é importante a gente pensar, quando a gente está falando sobre o homem nos dias de hoje, a gente vai estar fazendo dois paralelos. Aquele que já conhece o Evangelho do Cristo e faz uma modificação na sua postura e se posiciona frente a promover o melhoramento e o progresso para todos os indivíduos que ele encontra no caminho. E aquele que também age porque entende que esse processo de melhorar e progredir, ele é recorrente, cotidiano, e se faz tão necessário para a gente mudar, porque a gente consegue compreender que essa mudança ela é solidária, ela é coletiva, ela não é somente de um ou outro indivíduo, ela é do grupo dos indivíduos em sociedade. E aí, trouxe algumas questões para a gente pensar quando a gente vai falar sobre o homem de Deus, um homem de bem, que está a caminho de encontrar a Deus, é claro. No Livro dos Espíritos, na questão 614, o que se deve entender por lei natural? E é isso, né? Quando a gente fala que um homem de bem é um indivíduo que respeita as leis de Deus, né? Que respeita, portanto, a lei natural, e o que isso deve ser entendido? A natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ele lhe indica o que deve fazer ou não deve fazer, e ele se torna infeliz porque dela se afasta. Por isso, é que quando a gente vai pensar numa legislação humana, ela é falha, ou ela é temporal, no sentido que ela se enquadra de acordo com algum período no tempo, porque a gente precisa lembrar que algumas coisas não nos cabem mais dos dias de hoje. A gente já teve a escravatura no Brasil legitimada por lei. Era legal, permitido, mas não dá para a gente considerar que ter escravos no Brasil produzia uma sociedade mais justa e mais digna para todos. Da mesma forma que a gente vai considerar e enxergar lá a lei mosaica, que naquele período histórico, uma mulher que era pega em adultério deveria ser apedrejada. A gente não pode compreender que aquela lei, daquele tempo histórico, ela era justa e promovia uma justiça. Por isso é que quanto mais o planeta progride, melhora, a gente muda os processos de legislação. Porque a gente vai começar a olhar o ser humano pelo ser humano.
A gente vai considerar que a legislação dos dias de hoje precisa promover o bem não só para determinados grupos, mas sim para todos os indivíduos. Portanto, o que nos cabe nos dias de hoje é nos posicionarmos frente às injustiças e à iniquidade que ainda estão por aí. Porque nós estamos no mundo ainda em transição de provas e expiações para um mundo de regeneração que não mais, e a gente já entendeu isso porque a gente já estudou sobre isso, o mundo, o planeta não vai se transformar, não vai mudar, independente da nossa ação e do nosso comportamento. Porque o planeta progride quando a humanidade aqui existente progride. Quando nós fazemos o melhor. Quando nós somos generosos. Quando nós somos benevolentes. Quando nós somos indulgentes. Quando nós agimos com compaixão. E por isso, não nos cabe mais algumas atitudes que promovem iniquidade, maldade e perversidade. Elas não fazem mais parte do rol das coisas que nós escolhemos quando decidimos ser indivíduos bem. Não cabe mais, mesmo quando nós estamos fatigados com o processo de violência que esse mundo e o nosso país ainda proporciona, mas nós escolhemos viver segundo a égide do Cristo. Pacífico, benevolente, cuidadoso, empático, afetuoso com todo aquele que chegava perto dele. E não a partir de determinadas circunstâncias. Por isso é que quando a gente vai ler lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos alertam. Onde está, então, escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Por isso é que nós somos convidados cotidianamente a revermos as nossas ações. E é por isso que quando o homem de bem começa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu início, ele fala sobre a importância de revermos as nossas ações e que não vamos fazer o mal ao outro ou a outrem de maneira voluntária, porque nós decidimos agir de acordo com a moral do Cristo. Nós estamos progredindo, melhorando. E nós fizemos uma escolha de viver segundo esses princípios. E aonde está a lei divina? Na nossa consciência. Por isso é que é importante retomarmos lá o Evangelho e repensarmos lá a partir da perspectiva que nós somos, sim, homens e mulheres de bem. Por isso, o verdadeiro homem de bem, ele já começa a dizer que não é qualquer um, é o verdadeiro. É aquele que pratica o bem na justiça de amor e de caridade. Botei algumas coisas grifadas para a gente poder reforçar. E aí ele continua ali, ó. Você interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia. E é isso que nos cabe hoje, porque nós somos indivíduos que temos acesso ao conhecimento científico do mundo, da moral e da ética do Cristo, dos valores que fazem com que a sociedade progrida e seja melhor, e seja renovada. Não dá para a gente agir melhor quando nos é conveniente. Não dá para a gente agir de acordo com o que Cristo fala quando aquela situação nos é benevolente, ou nos é meritória, ou quando nos é conveniente. Não dá. A gente deve agir da melhor maneira, até mesmo quando nos prejudicamos. Porque é assim que é. É assim que precisa ser. Senão, qual mérito nós teremos? Ali embaixo ele diz, né? O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar a recompensa. E aí a gente começa a pensar com quanto a gente progride e evolui quando a gente faz o bem pelo bem. E não esperando que o outro faça algo que seja bom e meritório para a gente, ou satisfatório, de acordo com a nossa perspectiva e a maneira com que nós enxergamos.
Por isso que ele diz, o homem de bem nos dias atuais, ele é bom, humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque todos os homens como irmãos, enxerga eles como iguais. Por isso não nos cabe mais agir diferente com o indivíduo, porque ele é negro ou negra, porque tem uma orientação sexual que é diferente da minha, porque olha o mundo de uma perspectiva diferente da minha, porque ele não é espírita como eu sou espírita. Nos cabe enxergar o outro nesse mundo como um irmão. E aí eu vou falar para uma perspectiva que não está escrito lá em Jesus, mas que eu considero importante, é que ser importante para alguém é importante para mim. Se alguém precisa se sente melhor com atendimento diferente, que eu não gostaria que alguém me tratasse com maldade, com perversidade, pelo prazer de fazer a maldade. Talvez eu sofresse muito se alguém fosse racista comigo. Porque eu já sofro as influências de ser uma mulher num país como o nosso, né? Mas entender que eu tô nesse mundo aí com outras mulheres maravilhosas que nós damos as mãos. E é isso, somos solidários. Nós reconhecemos que estamos nessa jornada aí para sermos melhores uns com os outros. E que, portanto, precisamos enxergar o mundo com esse olhar mais convicto de que amanhã vai ser melhor para todo mundo e não somente para alguns. Não somente para os ricos, para os empoderados. Porque, afinal de contas, Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos do coração, bem-aventurados aqueles que choram porque serão exaltados. Porque nós seremos reconhecidos, cada um dessas bem-aventuranças, seremos reconhecidos como os seus trabalhadores fiéis, que estamos cotidianamente buscando construir um mundo mais feliz. E o mundo, para sermos felizes, precisa superar as suas desigualdades. Precisa superar as suas mazelas. Precisa ser bom para todo mundo. Não dá mais para ser bom somente para alguns. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. E aí, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, a partir do exemplo e da vivência que Jesus nos ofereceu. Perdoe e esquece as ofensas. Age de maneira mais amorosa, afetuosa com os demais. Estuda as próprias imperfeições, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho íntimo, né? A nossa vaidade, a maneira com que a gente ainda se considera melhor do que os demais, do que os indivíduos. Não usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, promovendo, então, como Zaqueu, que promoveu o bem-estar a todo aquele que estava próximo dele, como Pedro, que abriu a mansão do caminho a todo aquele que precisava ser acolhido e amado, que age de maneira a trazer o melhor para todos os indivíduos em humanidade. E, finalmente, segundo o Evangelho, o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que fossem respeitados. E aí, acho que tem uma máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E acho que quando a gente vai agir como uma pessoa que, de repente, ainda não age de acordo com a moral de Cristo, acho que a gente deve pensar que esse irmão está encaminhado. Mas o que eu já posso fazer? O que me cabe já fazer? Será que eu estou agindo de acordo com o exemplo do Cristo? Será que eu tenho uma caridade como meu guia das minhas ações todos os dias? Será que a nossa resposta é a preservação, a segurança e o assegurar os direitos dos outros,
que eles sejam respeitados, será que a gente já pode agir de maneira mais amorosa e benevolente para aqueles que estão conosco na nossa caminhada? Então, quando a gente começa a se dar conta, né? Esta não é a relação completa, a gente não está nem perto de estar com a relação completa do que seria efetivamente a ser um indivíduo, um homem ou uma mulher de bem. Mas é um caminho mais seguro. Por isso, meus irmãos, na noite de hoje, quando a gente vai pensar de sermos homens e mulheres de bem, precisamos utilizar o exemplo do Cristo, que não agiu diferente com ninguém na sua caminhada, que acolheu a todos e viu a cada um de acordo com as suas próprias possibilidades, enxergou o indivíduo na sua potencialidade. Vamos olhar o potencial dos nossos irmãos em caminhada. Vamos entender que o processo de evangelização ele é de cada um de nós, que é individual e ao mesmo tempo é coletivo, que agimos de acordo com os nossos amigos encaminhados. Vamos fazer como Jesus e ouvir mais, acolher mais, amar mais e termos a certeza de que a gente não está sozinho nessa caminhada, porque Jesus nos ofereceu um banquete tão maravilhoso que a gente pode viver uma vida mais feliz. Mas isso significa que a gente precisa escolher agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que a gente precisa saber que não estamos amparados no meio do caminho e que, portanto, vivemos o nosso livre-arbítrio de maneira mais coerente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que possamos, cada um de nós, viver o nosso bom combate. E que possamos nos posicionar frente a todo mal e iniquidade. Que seja a nossa voz daqueles que não têm voz, mas que seja a nossa voz de afeto, de amor a todo aquele que sofre e precisa de amparo. Que os nossos braços e pernas possam apoiar aquele que precisa de caridade e de uma ação amiga no meio da jornada. Que os nossos olhos possam ver o amor brotar e o afeto transbordar entre as pessoas. Mas que sejamos aqueles que defendem a justiça, o amor, a caridade. E que, definitivamente, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, todos os dias, e que a gente escolha viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que a paz de Deus esteja conosco sempre. Graças a Deus. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso
é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O homem de bem, o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Deus de infinito amor e bondade, aqui estamos reunidos hoje, Senhor, em Teu nome, agradecendo a oportunidade de servir, de trabalhar de acordo com os Seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque temos a doutrina espírita para levar nossos pensamentos, o nosso comportamento. Obrigado porque temos luz para direcionar a nossa caminhada. Que sejamos mais fortes e ao mesmo tempo mais doces. Que sejamos convictos do Teu amor e da certeza que estamos aqui para progredir e para melhorar. Que temos a certeza do Teu amor que nos ampara e nos fortalece nessa caminhada para sermos cada vez mais justos, mais serenos, mais honestos com o mundo e conosco mesmo. Que a gente possa ser os trabalhadores para construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa e mais digna para todos. Que Teu amor nos ampare sempre, que a Tua luz fique conosco, que ela possa ir como essa prece para todos aqueles que estão desamparados e sozinhos, e que eles possam sentir a certeza do Teu amor brilhando nos seus corações. Que a Tua paz nos envolva, nos proteja sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui.
que dos olhos cai, orgulho de esperança, trazendo confiança e paz. Obrigado, Senhor, oh Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor e muito mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, vivendo cada dia no tom da alegria, buscando refluir. Obrigado, Senhor, pela estrela que ilumina a estrada escura desses filhos teus em luta. Obrigado, Senhor, pela chuva que dos olhos cai.